articulação-alvo, 3 ou mais hemartroses na mesma articulação em menos de 6 meses, o tratamento profilaxia, ou até o controle do sangramento. Eu trouxe esse slide só para dizer o seguinte, que precisa ajustar a conduta frente a uma articulação-alvo, mediante o registro das hemartroses no diário do paciente, as avaliações. Isso é fundamental, como já foi dito aqui pelas palestrantes, principalmente do Hemorrio, a importância, o papel do paciente como responsável para saber o que está acontecendo com ele. Então, o nosso papel é cobrar, mas não só cobrar do paciente, mas também explicar o porquê dessa cobrança, porque se ele acha que é só uma coisa administrativa, uma burocracia, não é suficiente. É importante ele saber que isso é o histórico da vida dele, é o histórico da articulação dele. E, nesse sentido, não esperar mais que 6 meses para mudar a conduta frente a uma articulação-alvo. Pensar no tratamento dessa articulação por via local. Aqui a gente tem vários tamanhos de articulações, não depende tanto da idade do paciente. Você pode ter um paciente com 8 anos, com uma articulação enorme, assim como um paciente de 5 anos. Esse é um paciente lá do Pará e que a gente tratou e está super bem agora. Lembrar que na sinovite crônica instalada pode já haver acometimento da cartilagem do osso. Desculpe eu frisar isso novamente, mas lembrando, de novo, quando a gente vai fazer a indicação da radiosinoviórtese, a gente tem que lembrar que você pode ter sinovite em todos os estágios da progressão da artropatia hemofílica. E você tem sinovite aqui, visivelmente, e degeneração da articulação, mas você pode ter também, do outro lado do espectro, uma artropatia grave, mas com sinovite, ou seja, a indicação da ablação da sinóvia hipertrófica, ou seja, da sinovectomia radioativa, é ter sinovite. É básico isso, mas não está, às vezes, muito introjetado na cabeça da gente. Tem sinovite crônica, não está melhorando com o tratamento conservador, remoção dessa sinóvia inflamada. Então, essa é a indicação da radiosinoviórtese, a presença de hemartrose crônica, hemartroses recorrentes, em que falhou o tratamento convencional. De preferência, as opções da remoção dessa sinóvia devem ser não cirúrgicas. Isso perante os guidelines da Federação Mundial de Hemofilia. E é considerada a radiosinoviórtese altamente efetiva, mais efetiva do que a sinoviórtese química, principalmente em joelho. E claro, é uma radiação ionizante, embora local e de baixa dose, mas a gente deve usar com cautela em criança. Isso segundo os guidelines da Federação Mundial de Hemofilia. Ou seja, no Brasil acontece um fenômeno aí esquisito, porque a radiosinoviórtese passou a ser quase que como a única opção. Isso é ruim para os nossos resultados, porque a gente acaba recebendo pacientes que têm a indicação um pouco questionável, às vezes com artropatia muito avançada, mas que a gente acaba atendendo porque o paciente não tem acesso, na prática, a uma artroscopia, a uma outra solução. Mas o fato é que ela é minimamente invasiva e diminui os sangramentos de variáveis autores, 64%, 70%, 75%. A gente tem uma experiência bastante grande. Atualmente,
Nós temos 1.370 articulações e, como eu falei antes, a média de idade era 12, agora passou para 16 anos, mas a gente tem pacientes com 3 anos incompletos. Qual é esse paciente? Mas por que você usa radiocinovórtese num paciente tão novinho assim? Paciente com inibidor de alto título, progressão rápida da doença, da artropatia, criança que já está em profilaxia, com fator de bypass, persiste sinovite, entre risco e benefício, melhor fazer a radiocinovórtese. Desses pacientes, 166 têm inibidor de alto título. A gente usou já no passado citrato de ítrio, agora não está mais disponível. Usamos hidroxiapatita ítrio e samário hidroxiapatita. O mecanismo de ação é irradiação da sinóvia, necrose e esclerose das células sinoviais, com obstrução desses vasos anômalos, que na hemofilia se traduz numa diminuição de hemartroses e da dor. Esse é um slide da Mirta, que eu queria mostrar, é o seguinte: a gente tem que usar o radiofármaco de acordo com vários critérios. Um deles é a penetração nos tecidos. Então, nesse aqui roxinho está o hérbio e aqui o ítrio, ou seja, a espessura da sinóvia é aqui nesse eixo. O ítrio dos radioisótopos disponíveis para radiocinovórtese é o que tem maior penetração no tecido. E o samário, que é o outro que a gente tem no Brasil, está aqui, tem uma penetração muito menor do que o ítrio. Que bom que eu tenho essa outra figura que eu adoro, que é da tese da Mirta também. Mirta é física nuclear e engenheira nuclear, terminou o doutorado com esse trabalho e está agora no pós-doutorado, também na mesma área. E aqui é muito fácil da gente ver o ítrio, a penetração dos elétrons numa simulação aqui matemática. Dá para ver o quanto eles penetram aqui em comparação, por exemplo, com o samário. Bem fácil da gente ver. Informações importantes quando encaminhar para o paciente, mandar os documentos, rever a questão de história alérgica ao fator, acesso venoso, porque na hora que eu vou fazer a punção, esse paciente já tem que ser conhecido do seu médico, né? Eu não posso correr o risco de sangramento na hora que eu vou fazer a punção. E o planejamento tem que ser individualizado. Depois a gente faz uma cintilografia de corpo inteiro, orientação do paciente quanto a repouso e encaminha de volta ao hemocentro para iniciar a fisioterapia e profilaxia por no mínimo 4 semanas. O ideal é que mantenha por mais tempo. Agora, é importantíssimo a gente acompanhar os resultados para estabelecer esse canal de comunicação, porque se a gente não sabe o que está acontecendo com o paciente, a minha curva de aprendizado também vai ficar prejudicada, porque eu não sei se aquele ou outro paciente vai ter uma resposta boa ou não. A gente tem conseguido fazer isso com o próprio paciente, mas é importante a gente ter um canal melhor de comunicação com o médico. Aqui alguns resultados, antes, 6 meses depois e 12 meses. Aqui uma outra criança com samário. Esse é a criancinha que a Simone mostrou antes, 3 semanas e 1 mês. A extensão máxima dessa criança era assim, 1 mês depois assim. E lógico que ele voltou depois de uma intervenção que eu acho que foi muito negativa, porque um outro ortopedista de um outro país engessou a perna da criança e botou um gesso circular com uma articulação. Isso é bastante feito, só que quando ele chegou aqui, ele tinha perdido
total massa muscular e ficou com uma contratura péssima. E não adiantou, porque a finalidade era ganhar esse restinho de extensão aqui. Foi desastroso. A gente fez uma órtese lá com a Simone, uma porção de outras medidas e o paciente vem melhorando. Tornozelo é difícil de verificar, mas aqui, interessante, teve uma melhora muito importante. Essa criança é lá do Paraná, já corre, está plenamente recuperado. As perspectivas agora é que a gente procura individualizar as doses. Isso é fundamental. A gente precisa simular a imagem real com ressonância em 3D, pelo método de Monte Carlo, no qual a Mirta aqui é especialista, e também criar modelos para estimar a dose paciente específico. A gente tem projetos para melhorar os nossos recursos do serviço, como o sonho de ter um dia um aparelho de ultrassom. Não conseguiu. A gente precisa melhorar o fluxo dos pacientes, treinar mais profissionais para aplicação e atender essa demanda crescente. Eu gostaria de trabalhar toda semana com isso, para não ter tantos pacientes, no final do dia a gente está esgotada. E inclusão da rádio na tabela do SUS. Isso aqui é um trabalho interessante que a Mirta usou na tese dela. Aqui você pode ver a sinóvia e aqui em vermelho o sangue, aqui a cartilagem. Ela consegue estimar o tecido sinovial através da simulação com ressonância em 3D. Então, para terminar, queria falar que o acesso à radiosinoviórtese, por enquanto, no Hospital Universitário Clementino Fraga, é através da minha pessoa, simplesmente porque fica mais fácil a gente conseguir lidar diretamente com o médico que indica e a gente analisar os casos. O ideal é que a gente analise os casos juntos e não só encaminhar, porque se a gente analisa junto com o médico que vai depois tratar, os resultados são muito melhores. E estamos firmemente decididos a tentar colocar isso na tabela do SUS. É um papel, uma função que eu acho que a Federação Mundial, a Federação Brasileira de Hemofilia tem que nos auxiliar com isso. Não é nada simples conseguir, né, mas a intenção é isso, é desafogar um pouco o serviço, tendo em alguns polos no Brasil. A gente vai também trabalhar com, como o Sérgio falou, com outros países, com o México e com o Chile e com o Equador, para implantar o mesmo protocolo que a gente faz aqui nesses outros países. Então, é um tratamento que tem um resultado muito bom, não é 100%, quando a gente tem recebido casos muito ruins, muito desfavoráveis, ultimamente. E o resultado, às vezes, decepciona esses pacientes, porque eles esperam, vêm aqui achando que vão conseguir se ver livre da dor e algumas questões que a gente não tem como atender, e, às vezes, se frustra. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tenha outras alternativas para tratamento da artropatia avançada. Nesse sentido, a gente tem algumas propostas de estudos posteriores. Tá bom? É isso. Obrigada.